Olá, boa tarde. É com muito carinho que a gente pede licença para ficar com você a partir de agora até às 4 da tarde, com muitas informações sobre saúde. Como anda a sua saúde? É o nosso Pode Vida de hoje. Você pode mandar, a sua pergunta para os nossos médicos, que com certeza eles vão responder para você com todo carinho, tá? Participa. Se você conhece alguém que gosta, de saber sobre a saúde, também envia o nosso link para essa pessoa, para ela também nos acompanhar e ficar por dentro da saúde. É com muita alegria que conosco está ele, Dr. Michel Thanos, nosso cardiologista e clínico. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Uma alegria te receber aqui no nosso programa. Boa tarde, Glaucia. Boa tarde, ouvintes da TV Itaperuna. Com muita alegria estou aqui novamente para responder as dúvidas dos espectadores sobre saúde, sobre cardiologia, sobre clínica geral, medicina em saúde de uma forma mais abrangente. Com certeza. Doutor Michel, além de ser cardiologista, é clínico. E hoje eu selecionei aqui algumas perguntas, enviadas por vocês a respeito da saúde de um modo geral, doutor. Primeiro é a seguinte: é possível ter um coração doente e não sentir absolutamente nada, doutor, por anos? Isso é negligência médica ou falta de prevenção? E aí, doutor? Bom, respondendo à primeira pergunta, sim, é possível você ter um coração doente e não sentir absolutamente nada. Na verdade, a maioria das doenças cardíacas, ela começa de uma forma mais lenta, mais insidiosa, mais devagar, e à medida que ela vai progredindo e que realmente começa a fazer o dano no mecanismo de bombeamento cardíaco, é que a pessoa vai ter os sintomas. Então, assim, depende muito de qual doença nós estamos falando, Tem doenças que evoluem mais devagar, tem doenças que evoluem de uma forma mais rápida, tem doença que tem um caráter genético, tem doença que é causada pelo ambiente. E a segunda pergunta também depende de qual é a situação. Não dá para a gente generalizar. Nada que a gente generaliza tem uma tendência de estar correto, Então, dependendo da situação, pode ser que poderia ter sido diagnosticado mais precocemente? Pode ser. Agora, tem doença que surge de uma forma realmente mais abrupta. Tem pacientes que nos exames do ano anterior não tinha nada e nos exames atuais desenvolveram alguma coisa no último ano e que pega a gente de calça curta, porque são situações que não se esperava. Entendi. Situações relativamente raras, situações que não tinham um histórico na família para acontecer, situações que o paciente se expôs ao longo do último ano e que causou aquilo dali que estava fora da programação de evolução das patologias que ele já tinha. Então, a gente não tem um controle de quase nada nessa vida, É verdade. A gente só tenta manter a vigilância e trabalhar e resolver os problemas assim que eles ocorrem, e o máximo possível a gente tenta antecipar. O estilo de vida, Michel, desse mundo nosso moderno, trabalho, tela, ansiedade, já virou um risco maior para a nossa saúde do que a própria genética nossa? Eu não sei te dizer exatamente se um é maior do que o outro. Eu sei que os dois são péssimos e não é uma questão de competição. Eu acho que eles jogam no mesmo time, inclusive. Porque você pode ter uma genética, você pode ter uma facilidade para desenvolver determinada doença e, dependendo do seu estilo de vida, você pode ou inibir essa genética ou estimular essa genética. Entendi. Então, eu já contei essa história aqui, mas eu repito, eu tenho uma família de 4 irmãos que eu atendo. Do mais velho para o mais novo, os hábitos de vida vão só piorando. Então, o mais velho, ele pratica bastante atividade física, ele vai no consultório com mais frequência, a gente está sempre reavaliando o tratamento dele e os exames dele estão sempre ótimos e ele está sempre nota 10. E a mais nova é aquela que é mais rebelde.
É aquela, eles têm uma genética semelhante, porém a mais nova tem lá um hábito de uma bebida alcoólica, ela é mais festeira, a profissão dela, ela troca a noite pelo dia, não faz atividade física, está sempre acima do peso. Nossa. E aí, os exames dela, a pressão dela é mais difícil de controlar, a glicose dela é mais difícil de controlar. Então, o estilo de vida, ele é muito superior à genética. Uhum. Doutor, hoje a medicina, né? Porque quando a gente vai ao médico, eu já ouvi isso, muitas pessoas falarem assim, né? Ah, Glaucia, a gente vai no médico, o médico passa aquele catatal de exames. Quer saber como a gente está através de exames, ou seja, a medicina é mais avançada ou mais dependente de exame e, no caso, menos escuta do paciente. Como é que você vê isso hoje? Depende muito do profissional. Depende, né? Muito do perfil que o profissional tem, de como ele escolhe trabalhar, né? Eu escolhi trabalhar de uma forma que eu consigo desprender um tempo maior nas minhas consultas e eu consigo ter uma escuta ativa como regra na minha rotina. Então, quando vem um paciente que esse perfil que você está me dizendo, um paciente 40 anos, assintomático, que não toma remédio para nada, que vem para fazer uns exames, eu estou muito mais preocupado em entender como é a vida desse paciente, quais são os fatores de risco que ele tem, do que com o resultado de exame. Porque é o tipo de paciente que provavelmente a maioria dos exames virão normais, mas isso não significa que esteja tudo bem com a saúde dele. A gente precisa avaliar como que está o estresse, o sono, como está o estilo de vida, como que está a atividade física, o peso, o que aquela pessoa... Eu preciso me transportar para a rotina desse paciente e conseguir com que eu faça uma orientação que seja plausível para ele. Não adianta você virar para uma pessoa ali de um nível socioeconômico D e dizer que ela tem que malhar com o personal. A gente vai dar indicações de acordo com as possibilidades, de acordo com a vida de cada paciente. Então, assim, é uma conversa que a gente precisa chegar num consenso. Eu preciso que o paciente entenda o que eu preciso que ele melhore e eu estou ali tentando dar exemplos do que ele pode fazer para melhorar e ele vai me dizer, não, isso não encaixa na minha vida, mas isso daqui eu consigo fazer. Entendi. Agora, para isso a gente precisa no seu de caso, quê? é mais a escuta. Mas para isso a gente precisa de quê? Tempo. Tempo. Né? E dependendo de como você trabalha, de onde você trabalha, de como é o seu emprego, você não é dono da sua agenda. Então, complica. Graças a Deus, eu muito jovem na minha carreira, eu entendi que eu não me encaixava. E é aquela coisa, né? Se eu não me encaixo nesse lugar, esse lugar não é para mim. Não sou eu que vou me moldar a esse lugar. Sim. Eu vou procurar o meu cantinho. E vou fazer as coisas da forma que eu acho que tem que ser feitas. É verdade. Doutor, hoje a gente tem aí o Google, né? A gente tem aí o TikTok, a gente tem a inteligência artificial, né? Na sua opinião, as pessoas hoje, elas confiam, chegam geralmente lá no seu consultório com essa história, porque eu vi no Google, ou porque eu li isso e isso e isso. Você acredita que realmente as pessoas ainda estão acreditando e procuram até levar uma vida, até com medicamento, essas coisas, através desses meios aí? A informação ela está aí difundida e a gente só tem que tomar muito cuidado com a fonte e a confiabilidade da informação, né? E às vezes o leigo, o paciente que não é da área da saúde, ele não tem um discernimento e ele cai na armadilha de uma pessoa que está do outro lado da câmera ali, agindo de má fé. Questionamentos e investigação e você querer saber mais sobre a saúde, eu acho um movimento maravilhoso. Que bom que as pessoas estão querendo se cuidar mais. Mas existem muitas falácias, existem muito charlatanismo, existe muita promessa de cura fácil.
E o que mais me entristece é quando as pessoas elas abandonam um tratamento que é como é que é a palavra? Que um profissional que estuda, pessoa que se não é nem a dedica. questão da opinião do profissional. Quando um tratamento que é comprovadamente eficaz, a pessoa abandona aquilo em prol de um tratamento que surgiu ali de trás da orelha de um curioso. Entendi. Ou de um outro conhecimento duvidoso. E às vezes a gente tem ali desfechos muito desfavoráveis de patologias graves por causa desse tipo de situação. A gente tem um caso famoso que é aquele... Como é que chamava aquele apresentador de televisão, de telejornal, gente? Lá de São Paulo, que desenvolveu um câncer de pâncreas. Ah, sim, eu sei quem que você está falando. E abandonou o tratamento em prol de um tratamento de segunda linha, duvidoso no sentido de estudos científicos comprovando que jurava que se ele mantivesse determinadas vitaminas a nível altíssimo, o câncer dele seria curado. E ele veio a falecer. É uma pessoa que tinha uma boa condição econômica. Um bom conhecimento, né? Um bom conhecimento, que com certeza conhecia diversos profissionais que ele poderia pedir uma segunda opinião, uma segunda, uma terceira, uma quarta opinião. Porém, quando o paciente ele está numa situação de fragilidade, quando ele se encontra dentro de uma doença em que ameaça a vida dele, e chega um outro profissional e oferece um caminho miraculoso para aquela pessoa, ela cai naquilo. Isso é do ser humano. Fragilidade. E isso é muito antiético, isso é muito feio. Você ver profissionais de saúde se aproveitando deste momento de fragilidade para poder vender os seus pacotes e protocolos miraculosos para cobrar 4 dígitos e não oferecer nenhum resultado. Ainda nessa linha, doutor, hoje em dia, né, se fala muito em produtos naturais, né? A gente tem aí, na minha época, era o chazinho da vovó, né? Quando a gente tinha aí uma gripe, tava a criança, né, com um peitinho cheio de secreção, aí dá o melzinho com própolis, aquela coisa toda, aquele xaropinho caseiro, para vermes, né? Eu me lembro que tinha a história da mamãe fazer a semente da abóbora, e por aí vai, né? Hoje em dia, né, com a medicina avançada, com os estudos que se tem hoje em dia, como é que você vê como profissional esse lado da medicina natural? Porque, assim, eu acho que existem remédios, os remédios, na maioria, alguns, né, são feitos pelas plantas, né? Eu vejo com muito respeito, com muita humildade e também com muitas dúvidas. Porque a medicina tradicional chinesa, a medicina fitoterápica, a medicina natural, ela não é englobada dentro do curso de medicina. Então, não, ela não é englobada dentro do curso de medicina e existem poucos cursos oficiais para você realmente ter um conhecimento aprofundado e técnico naquilo. Então, assim como você não confia numa pessoa que não seja médica, conceituada e equilibrado para te avaliar e te prescrever um tratamento que tem início, meio, fim, acompanhamento para determinada patologia, por que você não tem o mesmo tipo de cuidado na hora de você utilizar uma medicação que é derivada de um elemento natural? Só porque é natural? Só porque é natural você acha que ele não vai ter nenhum efeito no seu organismo? Aquela semente de abóbora que você citou o exemplo, que teoricamente mata determinados vermes, ela mata o verme porque existe alguma substância dentro daquela semente de abóbora que vai interferir no metabolismo do verme e vai matá-lo. Qual é essa substância? Ninguém sabe. Qual é a dose mínima eficaz? Eu tenho que tomar ela de quantas em quantas horas para ela fazer o efeito. Quais são os efeitos colaterais? Não é porque aquilo é uma medicação natural
que ela é isenta de tudo isso que eu acabei de falar. Existe a dose mínima, existe a dose máxima, existe a dose eficaz, existem os efeitos colaterais, existem as interações medicamentosas. Então, por exemplo, você... Perdi o fio da meada agora. Perdeu, não tem problema. Assim, você se lembra daquela empresa que prometia emagrecimento através de shakes comprei o e pós e chás? Então, cai naquela que eu acabei de falar, né? Você tinha uma dificuldade e aí você não estava com muita disposição para fazer o caminho árduo do emagrecimento, certo? Te ofereceram um caminho fácil e você caiu. Sim. E, né? Sim. Exatamente. E aí você Igual caiu. É um monte. Igual é um monte. Um monte. E aí o que acontece é, aquela empresa no início, os chás estavam causando hepatite medicamentosa. Nossa, mãe, ainda bem que eu não tomei o chá. Aquele complexo 46 lá, aquele SENE, que todo mundo usa, tem pacientes que não conseguem largar o SENE para constipação intestinal crônica, aquilo vicia o seu intestino. Sim. Por isso que a pessoa não consegue largar. Estimula o trânsito intestinal? Estimula. Mas à medida que a pessoa vai usando, os nervos do intestino, eles vão ficando dessensibilizados. E aí ele para de responder ao estímulo normal do organismo. O intestino ele vai ficando paralisado. E ele só começa a responder às doses altas daquela substância. É realmente um vício. É um vício. É um vício de uma planta. Planta. Natural. Sim. É. Mas as pessoas colocam as plantas numa categoria diferente. Sim. Só porque não é da indústria farmacêutica, ou a vilã, a indústria farmacêutica. O clínico médico, doutor, é bom a gente colocar aqui, porque muita gente não sabe, né? O clínico médico, ele cuida do ser humano como um todo, né? A clínica médica é uma especialidade da medicina. Quando a gente se forma, você é apenas médico. Você não é clínico, você é médico. Para você ser chamado de clínico, são 2 anos de especialização. Que aí você é especialista em clínica médica. Basicamente, são adultos doentes. Isso é a clínica médica, exceto grávidas. Tudo. Trata... Adultos doentes... Tratam. Adultos doentes é clínica médica, tá? Entendi. E aí a cardiologia é uma das subespecialidades da clínica médica. Então, para você fazer cardiologia, você tem que fazer clínica médica e depois cardiologia. Para você fazer gastroenterologia, clínica médica e gastroenterologia. Pneumologia, clínica médica, pneumologia. Legal. Ou seja, é muito estudo. É muito estudo. É muito estudo. Para a pessoa chegar lá e dizer que viu no TikTok que eu tô errado. É complicado, né? Demais da conta. É difícil. Demais da conta. Mas assim, eu acho ótimo a pessoa se inteirar, eu acho ótimo a população como um todo ficar mais atenta sobre os cuidados com a saúde. Mas assim, tudo depende de como você conversa com um profissional, de como é a sua postura, né? Então, às vezes, a pessoa chega de uma forma intransigente e querendo me impor que eu faça determinada ação com ela, aí a gente vai ter um problema. Agora, se ela chegar simplesmente com uma conversa, doutor, eu li que isso, eu vi. Sobre isso, eu estou curioso, o que você pode me explicar? Isso realmente tem validade? Isso realmente é eficaz? Conversa normal, né? Agora, pessoas intransigentes, né? De uma maneira geral, em qualquer área da vida, ninguém suporta, né? Michel, você estava falando a respeito da escuta, né? Que hoje em dia, quando o profissional tem um tempo hábil para poder escutar o paciente, não é aquela correria, porque a gente sabe que tem alguns locais, né, que você vai consultar, principalmente assim, locais públicos, né? Postos de saúde, UBSs, que às vezes é aquela correria, né? O médico tem lá, sei lá, 4 horas para atender, ou 3 horas, tem 70, 80 pacientes. Então, ele não vai conseguir fazer uma escuta, né, como você, por exemplo, faz.
com tempo, né? Para você ouvir o paciente. E, por conta disso, você acha que existe erro médico por conta dessa correria? Porque o médico é o único que não pode errar, né? A gente escuta isso, né? Que o médico tem que salvar a vida, o médico não tem como errar, mas a gente sabe que nessa correria pode acontecer de um diagnóstico passar. Sim, a pressa é inimiga da perfeição. E para você conseguir executar uma consulta médica da forma adequada, você precisa de tempo. Você precisa do passo a passo, você precisa da anamnese, você precisa do exame físico, do raciocínio clínico, solicitar os exames e você precisa reavaliar aquele paciente num tempo hábil. Esse é o arroz com feijão. Agora, para a gente começar a discutir sobre isso, a gente não pode enxergar apenas essa parte do médico atendendo 70, 80 pacientes em um dia. A gente tem que entender por que você tem, hipoteticamente, você tem um pronto atendimento na cidade onde um médico atenda 70 pacientes em 12 horas. A gente tem que pensar por que isso existe. Primeiro, porque a atenção primária não dá conta de atender esses pacientes, porque 80% a 90% dos pacientes que buscam pronto atendimento hoje são o que a gente chama de ficha verde. É o paciente que existe uma classificação, né? Que quando você chega nos pronto atendimentos bem estruturados, em primeiro lugar você passa pelo enfermeiro e ele te classifica de acordo com a sua queixa e os seus sinais vitais em vermelho, amarelo, verde e azul. Ficha verde é o sujeito que está com resfriado, um nariz escorrendo, uma diarreia que não está desidratado. Né? Ficha verde é essa. Ficha amarela é o paciente que está lá com febre, é o paciente que está com falta de ar, é o paciente que está desidratado, é o paciente que está com um impacto maior no organismo. E ficha vermelha é aquele paciente que está numa emergência médica. Ficha azul, na outra ponta, é aquele paciente que quer uma troca de receita, que quer um encaminhamento, que ele um atestado. Um atestado, que não está doente, ele está indo ali em busca de burocracias, certo? Quem tem que dar conta de ficha verde e ficha azul? As UBSs. A UPA e o PU é de ficha amarela e ficha vermelha. Sim. E aí, se as UBSs não dão conta desses pacientes, seja porque você tem pouco médico atendendo, seja porque o município não tem dinheiro para contratar um número de médicos suficiente, né? Aí a UPA e o PU ficam superlotados. Aí a gente tem que perguntar outra coisa. Quantos médicos existem de plantão na UPA ao mesmo tempo? O certo seria um clínico médico, um pediatra, para atender as crianças, né, doutor? Então, eu trabalhei em Belo Horizonte no pronto-socorro que funcionava perfeitamente. Claro, era de um hospital particular, tinha toda uma estrutura. Eram 6 médicos de plantão. 6 médicos de plantão de forma simultânea. A cada 12 horas você tinha 6 médicos ao mesmo tempo. Lá não tinha pediatria, mas lá a gente tinha 2 clínicos gerais atendendo as fichas verdes, tinha o emergencista, que no caso era eu, que atendia a ficha amarela e ficha vermelha, tinha o cirurgião geral, tinha o neurologista, o ortopedista. Nossa! E ainda tinha o hemodinamicista que estava ali de sobreaviso, que era para os infartos, que era um hospital referência em cardiologia. Então, assim, quando você tem gestão e quando não falta dinheiro, e quando você tem gente que quer fazer aquilo dar certo, principalmente do ponto de vista de gestão profissional, não falta. Porque médico está saindo pelo ladrão. Tem, bastante. Né? E educação continuada é uma coisa que as empresas devem fazer e fazem. A UPA Itaperuna tem feito eu não trabalho lá, mas eu acompanho pelas redes sociais. Existe um trabalho de educação continuada em parceria com a Unimed.
O que é essa educação continuada? São que seria? pequenos cursos que os profissionais fazem de forma obrigatória. Se você está trabalhando conosco nessa empresa, você vai comparecer no dia tal, hora tal, para ter um curso de 2 horas que a gente vai fazer uma atualização sobre determinado tema. Legal. É uma educação continuada. Aham. E isso ocorre de forma sistemática, quinzenal, mensal. Bacana. Né? E isso acontece há séculos, há décadas, dentro dos hospitais, principalmente com os técnicos de enfermagem, para você ter o atendimento de forma protocolar. Então, você tem lá esses cursos dentro do plantão mesmo. A equipe é retirada, assim, tudo de uma forma escala, né? Você tem 5 técnicos aqui de plantão nesse setor. Ó, eu vou pegar durante 2 horas para fazer a educação continuada dele. Semana que vem é o outro, até a escala, até todo mundo fazer o curso. Porque você também não pode deixar o atendimento, né? É defasado. Então, é toda essa gestão. Mas aí, né, as coisas às vezes... Aí a gente esbarra no governo, né? Que às vezes fica tudo assim meio que nas coxas, falta gestão, falta profissionais para fazer a gestão de forma eficaz das unidades, falta vontade política, porque uma andorinha só não faz verão, Não né? faz. Você sabe que eu fui convidado uma vez para ser o coordenador do PU aqui de Itaperuna. Eu pedi demissão com 15 dias. É mesmo, Michel? Eu não consegui. Não aguentou, não, Michel? Não consegui, não. Era muita coisa que não funcionava e que eu queria resolver, mas não dependia de mim. Então, assim, eu não conseguia resolver, então eu tentava resolver e eu não conseguia. Aquilo me gerava uma frustração enorme, uma ansiedade importante. Eu estava perdendo o sono. Meu celular não parava de tocar o dia todo. Nossa. E era tudo assim, dando murro em ponta de faca. Era 4 leões por dia, porque o sistema não funciona e a bomba fica na sua mão. Falei, não. Tô fora. Não dou para esse emprego aqui, não. Para encerrar, como é que você vê hoje o atendimento do SUS? Você acha que o SUS é legal? Você acha que o SUS realmente faz a diferença? Porque eu lembro, o Gabriel falou comigo, o Gabriel estudou na Bolívia, né? Você sabe, lá não tem SUS. O SUS eu acho que é só no Brasil, né? Não sei, mas eu acho que sim, padrão SUS. Como é que você vê o atendimento A gente não do pode SUS? colocar o SUS num pacote só. A gente tem que avaliar todas as partes do SUS e aí a gente fazer um diagnóstico de essa parte está boa ou não. Por exemplo, o SUS intra-hospitalar funciona muito bem. A partir do momento que você interna, você tem todo o tratamento necessário ali. Então, você não tem dificuldade. A única diferença que a gente vê no intra-hospitalar é realmente a hotelaria. É a qualidade do quarto, é o conforto do quarto, né? Ar-condicionado, televisão, banheiro privativo, etc. Mas o mesmo médico que está te avaliando ali na enfermaria é o médico que está te avaliando no particular. Mas o médico não trata bem de mim igual trato particular. Aí é uma questão de ética daquele médico em específico. Não deveria acontecer dessa forma. Nos locais onde eu trabalhava, onde eu trabalhei, a equipe não tinha essa diferenciação. Né? Agora, dentro do hospital funciona muito bem. Fora do hospital, no atendimento primário, falta profissional dedicado e falta um médico querer fazer um atendimento primário. A gente tem nos últimos anos aí uma especialidade, medicina da família, que veio crescendo, que é uma especialidade relativamente nova, e veio crescendo, porém a maioria dos médicos não tem a medicina da família como a sua primeira especialidade, é uma especialidade secundária. Sim. Que é o médico que atua na medicina primária. O que é a medicina primária? Principalmente a preventiva. É aquele que coordena as ações de prevenção e ação à saúde naquela população daquele bairro. E ele avalia de uma forma holística aquela família, levando em consideração a estrutura que aquela família tem dentro daquele bairro, dentro daquela cidade,
quais são os riscos que aquela família tem e o que dá para fazer de forma preventiva. Aí trabalha com palestra, com agente de saúde, com vacina faz parte da medicina primária. Agora, a gente vê medicina primária sendo bem feita? Não. Difícil, né? Difícil. Mas a gente precisa de uma equipe muito bem organizada. Precisa do médico, do enfermeiro, dos agentes de saúde, dos técnicos de enfermagem. Você precisa que esses profissionais estejam bem remunerados dentro de seus empregos. Você precisa de plano de carreira. Você precisa que essas pessoas fiquem estimuladas a exercer aquela profissão. Coisa que a maioria não tem. Não tem. Não tem. Nem plano de carreira, nem salário digno, infelizmente, né? A parte de vacina funciona muito bem. Sim. A parte de vacina Do no SUS? SUS funciona muito bem. A parte de transplante no SUS funciona muito bem. Qual que é o grande problema que a gente tem no SUS, na minha opinião? Falta de vagas em hospitais terciários, né? Os hospitais grandes que a gente tem são poucos hospitais em relação à quantidade de população que a gente tem. Então, não dá conta de atender todo mundo. Mas é uma conta difícil de fechar porque o hospital também só se mantém de pé se ele estiver cheio. Porque leito vazio é prejuízo. Sim. Então não dá para você ter um hospital de leito vazio. Então o hospital vive cheio. Se ele não tiver cheio, ele quebra. Olha bem. É muito difícil. Muito complicado. É uma conversa para uma tarde inteira. É verdade. Michel, quero agradecer a sua participação, te chamar para a próxima semana. Semana que vem a gente fala mais sobre cardiologia. Agradecer mais uma vez a sua fala, sua direção aqui para nós. E até a próxima semana. Lembrando que o Dr. Michel faz consulta telemedicina, né? Não é telemedicina, não. Como é que fala, doutor? Consulta médica. Eu sei, mas é consulta médica por telefone também. Não, faz não, só não. pessoalmente? Não, pessoalmente. Só. Não Você gosto de gosta telemedicina. De apalpar, de sentir. Não gosto de telemedicina, Glaucia. Utilizo a telemedicina em situações pontuais. Geralmente em pacientes que já são meus e que estão precisando ali de um auxílio, de um ajuste, porque estão longe ou porque geralmente porque estão distantes. Porque dentro da minha especialidade, cardiologia e clínica médica, existem muitas nuances que a gente observa ali na linguagem corporal do paciente. Eu tenho que examinar o paciente, eu tenho que colocar a mão no paciente, eu tenho que entender o que está acontecendo com ele, eu tenho que olhar no olho do paciente, senão eu não consigo diferenciar, eu não consigo identificar ali uma ansiedade, uma tensão emocional que influencia tanto nos sintomas cardíacos, palpitação, pico de pressão, insônia, ansiedade. Só in loco. Pessoalmente, lá no seu consultório, que fica ali no edifício Infinity, sala 515. 515, consultório maravilhoso. É lá que você faz seu exame, né? Tudo certinho, uma consulta com tempo, né? Para colocar mesmo tudo em ordem. O doutor também está atendendo na clínica Doutor Fácil, aqui na Avenida Beira Rio. O telefone, tudo a gente vai passar aí para você no nosso intervalo. Até a próxima, doutor, se Deus quiser. Até semana que vem. Aguarde, nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Cuidar do coração é cuidar da vida. Se você busca saúde, prevenção e um atendimento de confiança, o Dr. Michel Thanos está pronto para te atender com excelência e dedicação. Com um olhar atento e humanizado, ele oferece acompanhamento completo para manter seu coração forte e saudável, ajudando você a viver melhor todos os dias. Agende sua consulta e dê o primeiro passo para uma vida com mais qualidade e tranquilidade. Seu novo consultório fica na Rua 10 de Maio, número 500, sala 515, edifício Infinity. Cardiologia é coisa séria. Confie em quem entende. Dr. Michel Thanos. Cuidado que vem do coração. Olá, boa tarde. É com muito carinho que estamos de volta, né? Já tivemos aí o nosso papo com o Michel, falando sobre o coração, falando sobre
a clínica médica, né, de um modo geral. E agora a gente vai falar da saúde dos nossos pets com ela, doutora Lina, nossa querida doutora Lina, da Procamp, da Propet, do Sensivete. É muita estrada. Quando não é a mãe, é a filha que está aqui com a gente. E aí, querida, boa tarde. Boa tarde, Gláucia. Boa tarde a todos os ouvintes. Prazer ter você aqui. Ah, tava com saudade. Pois é. Tô gostando, tô vendo, tô assistindo o seu com a Larissa também, não tô deixando a desejar, não. De jeito nenhum. Ela desenvolve bem, né? Bem. Puxou, teve quem puxar, né, gente? Vamos combinar, né? Lina, quero falar sobre comportamento hoje, Comportamento dos nossos pets, né? Lina, o que pode explicar assim, uma mudança repentina no comportamento de um pet? Eu tenho lá um gato, um cachorro que é muito mansinho, ou muito agitado, alegre, e de repente eu noto que ele está aí meio tristinho. O que pode ser? Olha, o animal pode mudar o comportamento se estiver sentindo dor, se ele tiver algum incômodo e se tiver alguma coisa, mudou assim a rotina, mudou o habitual dele. Perda, mudança de... Às vezes tem um monte de gente dentro de casa, de repente, cadê todo mundo? Uhum. Aí tá só uma pessoa, ou se não, ao contrário. Tá sempre o pet e uma pessoa, duas dentro de casa, de repente chega aquele monte de gente. Sim. Eu já tive um paciente, um gato, que se escondeu e ficou sem beber e sem fazer xixi 3 dias, porque a casa lotou de gente, que era uma formatura. Mesmo? E o gato se embrenhou num buraco lá e é claro que passou mal, né? Agora, a gente tem que ter a delicadeza, a observação de o que está acontecendo. Foi embora e ele está sentindo falta. Chegou aquele monte de gente. Gente, devagar, deixa ele num quarto que vem menos gente, bota tudo dele lá arrumadinho. Eu ponho isso quando tá chegando os meus netos, eu arrumo tudo da Summer. Olha que a Summer era da Maria Fernanda, mas mesmo assim ela assusta quando chega aquela barulhada, aquela correria, a Cecília muda lá para casa, então era eu, ela e mais a menina que trabalha e tal, de repente são 5, 6, 7, 8 pessoas diferentes, ela sente. E outra coisa também, Gláucia, tem locais que o animal aceita carinho. Hoje mesmo eu conversei com uma cliente com uma maior mordidão no braço de um gato que ela tratava. O gato não era dela, mas ela tratava todo dia desse gato. E ela foi fazer carinho, meteu a mão, foi fazer carinho aqui, ó. Aqui não, gente. Aqui, o Charlinho adora. Aceita? É maior confiança que ele tem em você. Ele demonstra que ele tem muita confiança em você. Porque aqui é o quê? É a jugular, onde o outro gato pega, onde um cachorro pegaria pra matá-lo. Então o Charlinho tem toda essa confiança em você. O gato não era dela. O gato, ela tratava dele e foi mexer justamente aqui, ó, que tá com aquelas marcas assim dos dentes do gato. Ao mesmo tempo que você vai perceber também uma mudança de comportamento, o animal mais amuado, o animal que não muito quieto, não come, não faz xixi, não está evacuando normal, se estiver sentindo dor. E isso também leva a mudanças sérias de comportamento. Agora, perdas de pessoas da família, o animal sente muito, sente a falta da pessoa e sente a tristeza dos outros que ficaram. Olha Ele só. tem essa sensibilidade, essa percepção de sentir que todo mundo ali está triste. E no caso, nesses períodos, Lina, você falou aí no caso da visita que chega, né? A gente saber direcionar com calma, vai chegando devagar. E no caso da perda, né, de uma pessoa querida, igual o Charlinho, né? Charlinho perdeu o meu esposo, né? Ficou bem desnorteado, né? Ficou. E Como todo mundo em luto dentro de casa. E você tem que se preocupar, porque esse luto também é do animal. Ele também está sentindo. Era quem mais ficava com ele. Era quem mais estava junto dele todo o tempo dia. todo. Que fazia todas as vontades, estragava o Charlinho. Era, né? E ele perde, de repente, existem, né? Aqueles produtos que a gente põe na parede, que traz um cheirinho que é agradável para o gato, que vai melhorando o ambiente. Tem outros produtos também. Tem uns produtos à base de florais e também de homeopatia, que perda de pessoas,
barulho de fogos, chegou um bebê, aí todo mundo vai se focar no bebê, esquece o animal, tem um remédio para isso, tem vários produtos de florais e também de homeopatia para esses tratamentos. São tratamentos mais prolongados, né? Assim como os produtos usados para o problema de fogos. Animal que tem pavor de fogos, que não gosta do barulho, você já vai dando, jogou o Brasil ontem, né? Quarta-feira, já era para começar o remédio no domingo. Aí na quarta-feira você vai dar 2 dosagens. Que aí ele acalma, ele não... Vai ficar tranquilo, mais né? tranquilo. E outra coisa que eu ensino também, enche os ouvidos do animal, que o ouvido dele é muito sensível, enche os ouvidos de algodão e coloca outro som dentro de casa. Bota ele dentro de um quarto, assim, e põe o rádio, bota um rádio com música alta, viu, que vai gente? tirando essa aí, sensibilidade dos fogos. É, dica boa. Se você pega e fica ali, ai, coitadinho, vai ter fogos, ele já percebe. Aí que ele entra em pânico mesmo. Entendi. Você enche os ouvidos dele, dá o remédio alguns dias antes, dá a dosagem dupla naquele dia, enche os ouvidos de algodão para abafar um bocadinho o som. Tem gente que põe até o abafador, igual em criança autista também, as pessoas põem o abafador de ouvidos, né? E bota o som, vai botando uma música, bota uma música que ele gosta, faz uma seleção de música que ele gosta e põe ali. Olha só, os cães e os gatos gostam de música, Lina? Tem até uma TV na Sky, que é Dog TV, passa imagem e música tranquilizante. Para quem tem cão e gato que fica o dia inteiro sozinho, Glaucia. Deixa vou ajeitar pro Charlinho. Deixa a televisão lá com aquelas imagens. E fora os brinquedos que a gente deixa também, as bolinhas que a gente deixa rolando, que ele vai catando o petisco que cai. Que ele interte, tem um monte de coisa que você sozinho pode deixar com que ele fique mais estimulado estando sozinho. No caso da separação, né? A gente já viu até casos de casais irem até para a justiça para dizer com quem vai ficar o pet. Existe uma ansiedade muito grande nesse sentido, né, Lina? Porque o animal, ele não vai deixar de ver aquela pessoa para sempre, como uma perda. Mas vai ser afastado. E ele vai sentir. E cabe aos responsáveis, né? Porque eu não gosto da palavra tutor, não. Antigamente a gente falava dono. Mas são os responsáveis e chegar ao consenso, chegar ao melhor meio de deixar esse animal tranquilo, deixar, por exemplo, eu vou abrir mão e vou deixar na casa do fulano, porque na casa do fulano tem mais espaço. Ou eu vou abrir mão e vou deixar com a fulana, porque a fulana tem mais tempo e ela vai passear, ela que vai ter tempo de levar no veterinário, ela que vai levar pro banho-tosa. No caso da criança, né, do filho, geralmente fica um tempo com a esposa, com a mãe e com o pai. A guarda fim compartilhada, de semana. Existe, né? Também. Pode acontecer isso Pode também. acontecer com os pets também, deve, porque ele vai sentir falta, gente. Aquilo era o convívio, né? Era a vida dele, era a vida com um e com o outro. Então, de repente, aquilo vai fazer muito mal para ele perder, né? No caso, Lina, outra coisa também, sinais de estresse. Hoje em dia, nós vivemos um estresse constante, né? Por mais que a gente busque uma paz, né, uma tranquilidade, a gente sabe que os problemas do dia a dia acabam nos afetando. No caso dos animais, né, eles demonstram que eles estão estressados de que maneira, doutora? Olha, tem aqueles cães, existe até um filmezinho chamado Pets, que tem um cachorrinho que roda atrás do rabo, corre atrás do rabo, corre atrás do rabo. Aquilo ali é um sinal inequívoco de estresse. Você já viu uma imagem do elefante que fica preso, que fazia coisa no circo? E ele anda assim pra lá e pra cá, com o pé preso, e ele anda pra lá e pra cá. Ele não para. Aquilo é um sinal de estresse. Outra coisa é lambedura. Lamber a pata, lamber um local todo. Você olha ali, não tem mordida de nada. Você olha ali, não tem lesão nenhuma. Acaba tendo. Ainda mais se for gato. De tanto ele lamber. Agora, por que tá lambendo? Você exclui todas as possibilidades? Pode ser estresse. Olha bem. A lambedura por repetição. Ferida por lambedura.
E, doutora, existe hoje uma linha, você falou dos medicamentos fitoterápicos para muitas coisas. Existem remédios próprios para isso, né? Tem a linha para cães e a linha para gatos. Tem para o gato que está arranhando no local errado, você direcionar para onde ele deve arranhar, para ir para o arranhador mesmo, não ficar acabando com seus móveis. Tem esses que tem os feromônios, que são os odores que o gato gosta, que vai deixá-lo mais tranquilo. Geralmente é feromônio Friends, que é de família, e eu tenho o Zen, que deixa o bichinho todo ali. Tem até já a plantinha. dorme, imagina tomando um Ele trem dorme desse. muito de dia e ele é ativo à noite. Bastante. E tem também a graminha de gato, que já é o catnip, né? Que você amassa assim, esfrega e põe no local, e põe o spray, que eles gostam muito também. Bacana. Doutora, agora, com relação àqueles cães e gatos que são super agressivos, né? Porque a gente sabe que existe cão que não é fácil, né? Começa de uma hora para outra, parece que eles dão uma louca... Um gatilho, assim, né? Como é que eu vou educar esse cão, por exemplo, quando chega alguém em casa? Adestrar. Aquele cão que vem... Adestrar, tem que ter o adestramento. Hoje em Itaperuna tem? Tem, a minha bitela lá tá fazendo adestramento. Toda segunda e quarta ela fica mesmo? doidinha. Você precisa de ver que cachorra. Comigo ela faz tudo de errado. Ela bagunça. Hoje eu tava igual uma pateta rodando em volta da mesa. E ela correndo comigo, correndo coxinha pra lá e pra cá. E ela não saía de jeito nenhum. Ele chega, ela vira uma lady. Ela senta, ela espera. Ele abre a porta. E ela só sai quando ele dá o sinal. Eu falei, ai, que vontade de amassar essa cabeça dessa bichinha. Você precisa de ver, com ele lá uma leite. Esse mês passado, nós fomos procuradas por uma cliente que estava... Ela chegou a ir num local, num sítio, que ela ia doar o cachorro dela por causa de agressividade, do animal ficar muito agitado, e ela não está dando conta, e nem o filho dela está dando conta do animal. Chegou lá no sítio, ela viu os cachorros da mulher tudo preso na corrente. Ela falou, pelo amor de Deus, o meu nunca ficou na corrente, eu não vou fazer isso. Aí ela me procurou, eu orientei, ela procurou um adestrador, o menino dela está acordando 5 horas da manhã para passear com o cachorro antes de ir para o colégio. O adestrador vai lá, os dois saem 5 horas da manhã religiosamente. E quando o adestrador não vai, o menino vai sozinho com o cachorro. Aí o adestrador olha todo o panorama, né? Olha todo o quintal, como é que é. Sabe o que o adestrador percebeu? Tem um portão de grade. Nesse portão de grade, do outro lado, passa os cachorros de rua. Chega a gente toda hora e ele preso. Então, aconselhou ela fechar aquele portão para ele não ficar vendo essa cachorrada de rua passar, para ela não ficar vendo quem tá chegando ali no portão toda hora e cansar. Eu falo que o cachorro alegre, cachorro cansado, cachorro que brinca, cachorro que passeia, né? Tem uns que falam assim, esse aqui é o Mané Gasolina ou a Maria Gasolina, porque sai com o dono, passeia. Esse cachorro é um cachorro feliz. Porque ele interage, né? Ele vê outras coisas, né? E fica educadinho ali, ó. Todo interessado, né? E cachorro se apaixona, Lina? Olha, é muito engraçado. Porque a gente vê tanto filme, né? Assim, mostrando... A Dama e o Vagabundo, né? Aquela coisa. Isso realmente é verdade? Olha, a fidelidade canina não é muito levada a sério, não. Mas tem uns que não aceitam, outras companhias. Olha. Agora, a fidelidade você vê muito em aves, Gláucia. As aves, né? O casal, depois que se junta, que forma um casal, se um dos outros morre, igual o cisne, por exemplo, nunca mais aceita outra companhia. Vai morrer sozinho também. Pavão, tem várias aves que não aceitam mais de um. Mas gato e cachorro é tudo vagabundo. Você pode... Alguns. Mas fidelidade, assim, não existe muito no reino animal, não. Porque a proliferação, né? A perpetuação da espécie. Entrou no cio, meu filho, tá cruzando, quer nem saber. Para encerrar, pessoa quer ter um pet, um cachorro, por exemplo, né? Quais são as raças, assim, mais dóceis
para a pessoa poder ter em casa, Lina? Olha, de raça grande, eu aconselho muito Golden. Se bem que a minha tá lá me fazendo de besta à vontade. Minha nada, né? Ela é do Vinícius, que tá lá em Belo Horizonte. A peteca fica na minha mão. E ela me faz muito de boba. Mas são muito dóceis, muito amáveis, muito tranquilos. E a raça, né? A seleção racial já foi feita para esse tipo de coisa, para eles serem mais tranquilos. Agora, raças pequenas, tem vários. Tem tanto, eu falo, Glaucia, que depende muito do dono e da genética. Se você foi lá e adquiriu um cachorrinho que a mãe é tranquila, que o pai é tranquilo, e você ensinou desde o começo, você deu limites, você orientou, né, na criação, ele vai ser um cachorro educado. Eu adoro Basset Hound, na minha família já teve vários, todos da família já tiveram Basset, meus sobrinhos lá no Mato Grosso, meu sobrinho que agora mora em Belém do Pará tem Basset, Dachshund, né? Lá em casa já teve, e a gente gosta de cão de família, né? Esse aqui é filho do fulano com a Beltrano. Eu queria tanto ter um filhote do Xaropim, não conseguimos isso, porque ele nunca cruzou, era gordo demais. Mas você vai conhecer a família, aí você vai saber se aquele cãozinho... Eu já falei pra você uma época que nós tivemos muitos Lhasa Apsos muito bravos, era uma geração de cachorro bravo pra danar, de uma família conhecida aqui na cidade. E a gente teve muito caso de bulldog francês muito bravo também. Agora, eu conheço alguns bulldogs franceses que são os doces. Yorkshire bravo, Yorkshire manso, você tem que conhecer pai e mãe e orientar na criação. Porque é igual com criança pequena. Quem tem que tomar a frente, quem tem que ensinar, quem tem que orientar é a gente. Eu falo sempre, o alfa da matilha tem que ser você. Que Deus te abençoe, querida. Até a próxima, se Deus quiser. Tá aí nossa doutora Lina, né? Sempre trazendo tantas informações, contando os casos, adoro. Que Deus te abençoe. Lembre-se, Procamp, Propets e Sensivete. O trio que cuida com carinho e amor do seu pet. Até semana que vem, doutora. Se Deus quiser. Vamos pro intervalinho já, a doutora Paula, para falar da saúde da mulher. Aguenta a mão. Em Itaperuna, Sensivete, o Centro Veterinário de Emergência da Procamp e da Propets. Várias especialidades. Lá você vai encontrar profissionais 24 horas para cuidar do seu animal. Vacinação, consultas, exames, cirurgias. Venha conhecer o lugar perfeito para cuidar do seu pet. Sensivete Centro Veterinário. Fica na Rua Coronel Pimenta, centro de Itaperuna. Telefone 3823-1075. Agende a consulta do seu pet ainda hoje. Olá, estamos de volta aqui no nosso podcast, Pod Vida, né? O podcast do Saúde e Vida. E agora, Saúde da Mulher, com ela, doutora Paula Ávila. Tudo bem, doutora? Como é que foi o congresso? Conta pra gente. Boa tarde. Boa tarde a todos. Acabei de vir num congresso lá em São Paulo, né? Um congresso exclusivo de menopausa. E tivemos muitas novidades, né, em relação à saúde da mulher, os cuidados, né, com a mulher na menopausa. Inclusive, umas coisinhas que a gente vai falar aí do tema de hoje. Tem relação, sim, e foi muito falado lá no congresso. Bacana. Doutora, por que uma medicação que foi feita para obesidade, né, para poder emagrecer, né, criada e virou assunto de consultório ginecológico, né? Sim, vamos falar das canetinhas emagrecedoras, pois né? É. A tirzepatida, que tem o nome comercial. Tirzepatida, que tem o nome comercial do Monjauro, né? Pois também virou assunto de consultório e congressos ginecológicos. Por quê? Porque hoje a gente sabe que a obesidade, ela é uma doença endócrina, né? Sim. E isso impacta também no metabolismo e também nos hormônios femininos. Então, muitas das doenças ou complicações relacionadas à saúde da mulher tem esse impacto ali não só na obesidade, porque uma das coisas que a gente vai falar aqui hoje também é a resistência à insulina. Existem mulheres magras ou
né, com sobrepeso leve, mas que tem uma insulina alta, tem uma resistência à insulina ali. E isso impacta em fertilidade, saúde hormonal, como a síndrome, né, dos ovários policísticos, que agora virou SOMP, né, justamente por esse fator endócrino, que a gente já falou, um episódio muito interessante, quem não assistiu, assiste ainda. Então, sim, hoje a gente tem a tirzepatida em protocolos de tratamento ginecológicos. Você colocou aí que é possível ter essa resistência à insulina, né? Mesmo com exames de glicose normal, a pessoa pode? Sim, muitas mulheres, não, muitas pessoas acham que assim, eu dosei minha glicemia lá de jejum, deu 80, tá normal. Mas o exame para a gente avaliar a resistência à insulina não é só a glicemia de jejum. Tem outros exames que a gente faz. Tem um que chama hemoglobina glicada, que ele pega uma média da sua glicemia dos últimos 3 meses, porque eu falo que a glicemia de jejum é uma foto. Se ontem eu comi coisas mais exageradas, hoje a minha glicemia de jejum vai vir alterada. Sim. Se ontem à noite eu fiz uma dietinha, né? Ontem mantive a dieta, fiquei bem ali, aí às vezes a glicemia de jejum vai vir normal. Mas essa glicada, ela não tem como, porque é os últimos 3 meses. É uma média de como estava a sua glicose. E a gente também tem que dosar justamente a insulina. O que é a insulina? É um hormônio que o nosso pâncreas produz, que faz o seguinte. Ele vai pegar a glicose que está lá no sangue e vai tirar do sangue e levar para células para serem usadas no corpo. Sim. Quando a gente tem essa resistência à insulina, o que acontece? Que a gente chama de resistência periférica à insulina. Como eu falei, a insulina pega a glicose, né, do sangue e leva lá, por exemplo, no músculo, numa célula do corpo, para aquela glicose ser utilizada. Quando você tem essa resistência, é como se fosse uma fechadura. Tem que ter a fechadura correta para a glicose entrar naquela célula. Quando tem essa resistência, é como se a fechadura está errada. A glicose não consegue entrar naquela célula. A insulina não leva direito a glicose. E aí a glicose fica alta no sangue, só que o corpo não consegue utilizar a glicose, então ele pensa assim, a célula fica com fome. Porque não está entrando a glicose. E isso impacta o quê? A pessoa passa a ter mais fome também. Porque o corpo está falando, olha, eu estou com pouca glicose. A célula está com pouca glicose, mas a glicose está lá no sangue. Isso vai levando esse aumento da glicose no sangue, que é o principal mecanismo da diabetes tipo 2, que é justamente isso. E aí o corpo começa a liberar mais insulina, só que a insulina não consegue agir. Entendi. E aí fica esse ciclo vicioso e o seu corpo não consegue regularizar. E quando essa insulina está alta, impacta em diversos hormônios femininos. Por exemplo, para o seu ciclo menstrual, né, quando a mulher ainda menstrua, ocorrer, quando você tem essa insulina alta, por exemplo, você não consegue fazer aquele pico da ovulação. Né? Ele altera o eixo do FSH-LH. Isso é a gênese, por exemplo, da síndrome dos ovários policísticos. Olha por aí, isso gente, que a mulher não ovula, sério? Nessa resistência à insulina. E aí ela fica sem menstruar. Né? Outros fatores também, já pensando até num outro público, quando você tem esse aumento da insulina, como eu falei, a glicose não vai ali para a célula. O corpo vai armazenar essa glicose como gordura, e aí aquela gordura visceral, é aquela gordura da barriguinha ali, mas não só por fora. É aquela gordura que fica misturada com os órgãos, que é a gordura mais perigosa, porque é uma gordura que tem esse impacto de risco cardiovascular. Que pode dar gordura no fígado. Gordura no fígado, que hoje é fator de risco para câncer de fígado. E para as mulheres, né, essa gordura ali, ela é inflamatória, é um tecido que inflama o corpo. E isso na mulher, hoje, é impacto para câncer de mama. Tá? Nesse congresso, inclusive, teve uma aula maravilhosa de uma oncologista mostrando que hoje o principal fator de risco para câncer de mama, todo mundo tem medo da reposição hormonal, né? Não é a reposição hormonal que a gente faz hoje que dá o seu câncer de mama, aumenta o seu risco. É a obesidade visceral e esse ganho de peso, principalmente após a menopausa. Olha aí. Tá? Então, é fator de risco para câncer de mama e também câncer de endométrio, que é um tecido de dentro do útero. Nossa. Então, tudo isso, por isso que hoje tem essa questão na ginecologia, porque essa medicação, ela vai agir justamente quebrando esse ciclo da resistência à insulina. Legal. E no caso da canetinha também, ela pode ter um papel
na questão aí dessas mulheres que estão no climatério, na menopausa? Né? O que acontece? Ela pode ajudar, né? O que acontece? Muitas mulheres que já estão nessa fase aí de 35 mais, né, climatério, perimenopausa ou menopausa, começam a perceber assim, eu não mudei a minha alimentação e eu tô engordando. Tô ganhando barriga. E geralmente é na barriga. Na barriga. Né? Por quê? Como eu falei, a gente pochetinha. tem as pochetinhas. A gente tem toda uma engrenagem metabólica. E no corpo, quem manda principalmente o nosso corpo é o estrogênio, que é o principal hormônio que comanda, né, pilota o avião do nosso corpo metabólico. E nessa fase, a gente começa a ter um declínio do estrogênio. E aí, quando a gente tem esse declínio do estrogênio, o nosso metabolismo vai ficando mais lento e vai desviando um pouquinho para ter essa questão da resistência à insulina. A gente vai perdendo massa magra, que também piora essa questão da resistência à insulina. E aí o estrogênio, ele manda geralmente depositar a gordura, né, que é o corpo, por exemplo, ginecoide, que a gente fala da mulher, né, cintura fina, em quadril mais largo. Quando vai tendo a queda do estrogênio, o corpo da mulher vai ficando semelhante ao do homem, que vai perdendo a gordura aqui do quadril e vai ganhando na barriga. Então, a tirzepatida, né, essas canetinhas, elas têm uma ação muito boa para essas mulheres nessa fase, justamente por atuar na resistência à insulina. E aí, principalmente, a gente associa, né, quando indicado, e não tem nenhuma contraindicação, a terapia de reposição hormonal. Por quê? Porque já que a gênese ali desse ganho de peso vai pela queda do estrogênio, que mexe com todo o metabolismo da mulher, quando a gente devolve esse estrogênio, a gente volta a corrigir esse eixo hormonal que começou a entrar em conflito. Conflito. Então, quando a gente associa a terapia de reposição hormonal ao protocolo de tratamento com a tirzepatida, tem estudos mostrando que a perda de peso chega a ser até 15% maior. Caramba. Olha só, gente, né? Doutora, no caso da tirzepatida, né? Para pacientes, você já teve pacientes que engravidaram depois de iniciar com isso? Aí tem dois viés, né? O que acontece? A tirzepatida, ela diminui o tempo ela reduz a absorção dos alimentos ali no intestino, né? No estômago. Reduz o tempo. Reduz o tempo, né? O esvaziamento gástrico fica mais lento, então interfere na absorção. Mulheres que estão iniciando o tratamento com a tirzepatida e fazem uso, por exemplo, das pílulas orais, tem a redução na eficácia da pílula oral. Isso vale também para as mulheres na terapia de reposição hormonal da menopausa. Então, por isso que, assim, toda medicação tem que ter um acompanhamento médico. E aí, muitas mulheres engravidam por esse fator de diminuir a eficácia da pílula. Então, assim, iniciou o tratamento, ou usa, principalmente nas primeiras 4 semanas, ou usa um preservativo como outro método, ou usa, melhor ainda, um DIU ou um Implanon, porque aí não tem essa questão do intestino. E outro fator, como eu falei, se você tem uma resistência à insulina, você atrapalha o mecanismo da ovulação. Então, quando a gente melhora a sua insulina, melhora esse seu metabolismo, a gente corrige a ovulação também. Então, por exemplo, a gente tem pacientes que fazem o tratamento antes com a tirzepatida, justamente porque estava ali naquele processo, né? Eu tenho várias pacientes assim que estão nesse processo de querer engravidar e nos exames a gente avaliou uma resistência à insulina, outras já até com SOP mesmo diagnosticado. E aí o tratamento com a tirzepatida é justamente para corrigir esse eixo metabólico, para ela voltar a ovular e aí ovular e engravidar. Olha só. Gente, isso é muito bom. Eu preciso disso para poder acabar com essas barriguinhas, né? Olha só. Doutora, por que algumas mulheres fazem tudo certo, dieta, tudo certinho, uma alimentação regrada, atividade física e mesmo assim não emagrece? A gente tem que olhar para o eixo metabólico. Primeira coisa, se você está tendo essa resistência à insulina, como eu falei, o seu corpo ele vai achar que ele está com fome sempre. Sim. Então, ele vai ficar querendo poupar energia
e vai ficar jogando essa energia na sua barriguinha. E aí, o pior erro nessa época, que a mulher faz o quê? Tá engordando? Eu vou restringir a alimentação. Sim, vou segurar. Vou segurar. E aí, quando você restringe, você entra também, o seu corpo entra nesse estado de alerta que tá faltando comida. Ele já acha que tá faltando comida porque ele não tá conseguindo usar a glicose, e aí você ainda reduz, então aí que ele tenta mais ainda armazenar a gordura. Outro fator, se você está com cortisol elevado, o seu cortisol elevado também vai impactar no seu metabolismo. Então, uma coisa assim, sono. Sono é sagrado. Sono é sagrado. Então, assim, isso também vai impactar. Então, não adianta, assim, às vezes as pessoas, tô fazendo tudo certo. Mas nem sempre tá fazendo tudo certo. Então, assim, tem que ter um acompanhamento com um médico, tem que ter acompanhamento com uma nutricionista, para ver essa questão do plano alimentar. Porque, às vezes, eu vou deixar de jantar e vou comer 5 biscoitos creme crack. Pior, muito não adianta. Pior. A pessoa acha que trocar um prato com arroz, feijão, uma carne, uma salada, é melhor trocar por 5... é só 5 biscoitos. Mas ali é farinha pura, açúcar puro. Entendeu? Em vez de você ter uma alimentação balanceada. Então, assim, muitas vezes a pessoa acha que está fazendo certo e não está. Mas, às vezes, a pessoa que está fazendo tudo certo não tem esse resultado. Por quê? Porque o metabolismo está descompensado. E aí a gente tem que avaliar tudo isso. Insulina, cortisol, exames da tireoide também, exames hormonais femininos, né? Então, tudo isso tem que ser avaliado. Você hoje, quando você avalia, né, a Tirzepatida, você vê ela como... que mais, assim, te surpreendeu no nosso tratamento como mulher, né? Você como ginecologista, como é que você vê a atuação que mais te chamou a atenção? É uma medicação que... saudável. Que você... O pior erro, eu acho, que está tendo hoje é que se banalizou. E muitas pessoas estão tendo acesso à medicação por conta própria e estão fazendo uso por conta própria. Sim. Qualquer remédio, você tem que ter prescrição médica e acompanhamento médico. Porque o que acontece? Ela emagrece? Sim. Só que o objetivo não é só emagrecimento. Como eu falei, eu tenho pacientes que não estão com obesidade. Às vezes é um sobrepeso leve, mas a gente tem a questão da insulina, esses outros fatores. Então, assim... Por quê? A gente tem que melhorar o seu metabolismo. Porque se você só faz o emagrecimento, você também está perdendo principalmente a massa magra, músculo, que é o órgão que mantém o seu metabolismo saudável e ativo. Só que a pessoa não faz o acompanhamento, só vai sentindo o resultado na balança ou nas roupas. Estou emagrecendo, só que está perdendo massa magra. E aí, depois, lá na frente, para você recuperar essa massa magra, principalmente ali depois dos 40 anos, é muito mais difícil. E você vai ter um emagrecimento não saudável, porque assim que você parar a sua medicação, o seu metabolismo não vai sustentar, porque você perdeu o seu músculo, você perdeu a gordura junto, mas você perdeu o seu músculo. E aí depois você vai ter um reganho de peso. Então, assim, é uma medicação maravilhosa, eu tenho resultados excelentes com as minhas pacientes, para diversas indicações, né? Como eu falei, eu tenho paciente na menopausa que quer melhorar a composição corporal, justamente porque teve essa modificação. Tem paciente planejando engravidar, tem pacientes com SOP. Então, tem várias indicações. Hoje, também, a gente já tem estudos mostrando por ela melhorar a inflamação na questão da endometriose também. Olha só, a gente pode usar na endometriose, no lipedema, né? Então, tem várias indicações. Então, o importante é você ter o uso da medicação com acompanhamento, né? Para que você tenha o resultado esperado, mas com saúde. Que é o mais importante. Que é o mais importante. Né, tá certo. Meu amor, que Deus te abençoe. Até a próxima semana. Se Deus quiser. Lembrando, gente, que a doutora Paula, ela atende lá em Bom Jesus, pertinho ali no centro, pertinho da rodoviária, fácil acesso. A gente passa aí para você, né? Todos os contatos dela. Aproveita, segue ela no Instagram, doutora Paula Ávila, porque lá você também vai ter uma infinidade de dica, conhecimento, né? E você também pode mandar a sua pergunta e ela vai responder aqui com todo carinho pra gente, viu? Isso. Doutora, que Deus te abençoe. Amém. Até semana que vem. Até. Se Deus quiser. Nós vamos encerrando o programa, voltando com o nosso Pó de Vida na próxima semana. Até lá.
Cuidar da saúde da mulher é mais do que tratar sintomas. É olhar para cada fase da vida com atenção, respeito e acolhimento. Em Bom Jesus do Itabapoana, a doutora Paula Ávila oferece um atendimento especializado em ginecologia, saúde íntima e estética íntima, com foco no bem-estar, na autoestima e na qualidade de vida da mulher. Aqui, cada paciente é atendida de forma individualizada, com escuta, cuidado e tecnologia para proporcionar os melhores resultados, seja na prevenção, no tratamento ou no cuidado estético. A clínica conta com um ambiente acolhedor, pensado para que você se sinta segura e confortável em todos os momentos do seu atendimento. E para facilitar ainda mais, a doutora Paula Ávila também realiza consultas online, levando orientação e cuidado onde você estiver. Agende sua consulta. Doutora Paula Ávila, ginecologia, saúde e estética íntima.